Antes de mais, muitos parabéns pelo teu doutoramento, que aconteceu em junho. Estavas muito feliz na fotografia, acredito que seja real aquilo que vemos na tua expressão. E foste pioneiro nisto do doutoramento, sendo jogador de futebol. Porquê? Porquê é que há tão poucos que chegam aí? Bem, isto para mim foi a minha bola de ouro, não é? Tirar o doutoramento. Chegar a um patamar tão alto ao mesmo tempo que jogava é de facto uma marca que eu queria que me distinguisse e mostrar também em Portugal e ao futebol português e mesmo mundial, porque eu não conheço mais ninguém que o tenha feito a jogar. Há alguns que os fizeram na década de 70, em Coimbra, por exemplo, houve jogadores que acabaram por depois de concluir o doutoramento, mas a jogar não conhecia nenhum. Portanto, foi algo que eu lidei durante este tempo todo, que eu queria fazer isto, que tinha isto como objetivo, e de facto foi o culminar de muitos anos de trabalho. Mas porquê? Há duas coisas que nós achamos que acontecem na vida de quase todos os jogadores, que é casarem cedo e serem pais cedo. Confirmas? Sim. Porquê? E abandonar os estudos por causa da falta de tempo. São estas duas coisas. Sim, a segunda é de facto gritante. A dedicação que eles têm ao jogo. Desde muito novos, não é? Hoje em dia já vemos miúdos, sei lá, de 8 anos que já estão focadíssimos no futebol, não é? E começam muito cedo a se calhar descurar um bocadinho a escola. É impensável nós abandonarmos. Em Portugal a escolaridade mínima obrigatória é o 12º ano, portanto não há razão nenhuma para o abandono escolar. A partir daí, não querem continuar a estudar, nem toda a gente tem que ser doutores, nem toda a gente tem que fazer um ensino superior. Mas de facto há outras coisas, há uma formação que um jogador deveria ter que perceber que vai ter que adaptar-se depois de terminar a carreira e preparar-se para esse momento. Nos teus anos de balneário viste muitos colegas teus a fazer assim muitos disparates em termos, nem falo na vida de sair à noite e tal, mas de disparates financeiros, se calhar de não planear bem o futuro. Assististe a muitas situações dessas? Assisti a algumas. De facto, os meus colegas de balneário dentro de 10 anos é que estão a reformar, não é? Porque aqueles que eu apanhei já no meu final da carreira, já não lidei tanto com eles, já não conhecia tão bem a vida pessoal deles, mas de facto existem casos sérios. Aliás, nas competições mundiais, nas maiores competições desportivas mundiais, os dados são gritantes em termos de jogadores como a bancarrota, em termos financeiros, são gritantes. Para mim, na NBA 60%, no futebol americano 80%, ou ao contrário, 60%, 80%. Mas sei que mas é um número muito elevado, não é? É muito elevado. Pois. Seja... E tu dizias o quê aos teus colegas? Ou não sei quantas têm juízo? É um bocadinho, servia um bocadinho por aí, porque eu conhecia os dados, tinha estado, mas de facto a minha preocupação muitas das vezes não era com os profissionais, porque é difícil mudar mentalidades. Tem que se começar a se calhar um bocadinho antes, não é? Mais cedo. Pois, e era aí que eu queria chegar, aos mais novos, porque os mais velhos normalmente têm alguns vícios, já têm também a sua vida, já têm família, provavelmente já casaram, já têm filhos, já têm um nível de vida que é difícil muitas vezes mudar, equilibrar as despesas. Eu falava um bocadinho sobre isso, mas eu acho que a nova geração já tem algumas dessas preocupações, já procura ter alguns rendimentos ativos quando deixarem de jogar, portanto isso é ótimo para depois fazer a transição para o final da carreira. Estamos a falar com Tarantini aqui nesta manhã. Porquê é que fechaste a carreira? Por causa da idade? Porquê é que te apeteceu deixar de ser jogador de futebol? A idade, de facto, é um momento que eu já estava preparado para terminar. Aliás, um dos fatores que são determinados na transição para a final de carreira é a voluntariedade, ou seja, nós decidimos terminar a carreira, mas de facto não posso deixar de falar. Foi um momento difícil no Rio Ave, descemos divisão naquela altura. E infelizmente da forma como foi, depois de 13 anos, não foi a mais bonita, nem para mim nem para o Rio Ave, foi o que foi, mas de facto foi o momento da descida que ditou um bocadinho este final, que provavelmente tivesse voltado atrás, teria terminado a carreira um ano anterior, que tínhamos feito a melhor classificação. Nunca sabemos. O futebol é imprevisível nisso, não é? Mas é o que está, por exemplo, a acontecer. Espero que o Cristiano continue a brilhar por este palco, mas espero que ele consiga perceber qual é o momento ideal para ele. Olha, por acaso era uma pergunta que tínhamos aqui para ti, porque já percebemos que és assim muito atinado e sensato. Queríamos desafiar-te a deixar aqui conselhos a alguns jogadores, e o primeiro que tínhamos na lista era Cristiano Ronaldo. Tu, na pele de Cristiano, num momento se calhar um bocadinho mais complicado, que ele não viveu muitos momentos complicados até hoje, o que é que tu farias? Não é fácil falar pelos outros, não é? Eu pela experiência que tive e admito que depois de terminar a carreira fica um vazio enorme. Não a tristeza de deixar os relevados, porque essa também existe e já é falada por muitos jogadores, mas as rotinas... Sim, são muitos anos, desde muito pequenos, não é? Exatamente. A viver dentro do futebol. Mas eu, se tivesse que escolher, teria terminado a carreira quando estivesse em alta.
Queremos mais conselhos de Tarantini? Queremos. Para este se calhar mais complicado, para o Neymar, como é que tu, sendo observador de futebol, vês o caso do Neymar? Bem, de facto é um jogador que eu não acompanho. Desde logo, gasta menos em roupas, não é? Não, mas... Este estilo de jogador, se calhar um bocadinho mais exuberante, não é? Que ele é, e como muitos miúdos o conseguem acompanhar. Por exemplo, eu não consigo perceber como é que... é a minha forma de ver, como é que um jogador de elite consegue, por exemplo... ser uma marca, ter uma marca associada, por exemplo, de apostas online. Não consigo perceber isso. E eu acho que o jogador tem que perceber qual é a influência que ele tem para aqueles miúdos, porque é muito forte esta influência. O que é que tu dizes a uma criança que queira começar a jogar e que tenha o sonho de vingar no futebol? O maior conselho que eu posso dar é que eles façam um trajeto normal, sem pressões? Sem pressões, sem muitas expectativas, porque é uma pequena parte que consegue chegar ao topo da pirâmide. Que se divirtam no processo, não é? Se divirtam no processo. É um conselho que há também para os pais. Eu há tempos partilhei aqui isso, fui assistir a um jogo de futebol infantil e fiquei impressionada com o nível de agressividade nas bancadas. Não dos miúdos, que estava tudo ok, mas dos pais que estão a assistir àquilo, não é? Às vezes os próprios pais põem uma pressão muito grande no futebol, em vez de ser um divertimento. Se sentes isso também? Principalmente nos pais. Eu falo um bocadinho nisto, um dos capítulos das histórias do livro, é isso mesmo, é esta pressão que vem da bancada, esta pressão que coloca nos miúdos e que de facto pode funcionar até como bullying na evolução da carreira deles e pode chegar ao ponto até mesmo de desistência, de abandonarem o futebol, porque a pressão é muito grande. Já chega quando nós somos profissionais e temos que lutar pelos resultados. O livro chama-se O Caçador de Sonhos, de Tarantini, que já saiu. Olha, rapidamente, o que é que tu contas neste livro? Que livro é este? Bem, é um livro que fala sobre sonhos, fala sobre o sonho de ser jogador de futebol, que muitas das vezes é qualquer sonho que nós possamos ter. É um livro que provavelmente é um livro que eu gostaria de ter lido quando comecei a jogar, mas de facto é um livro que acho que qualquer pai, qualquer avô, sei lá, ou toda a gente tem um filho, um sobrinho que quer ser jogador de futebol e que conheça um bocadinho o que é esta vida, alguns desafios que vão ter, também passa um bocadinho pelas paixonetas também. Sim, há aqui o início da história de amor com a tua mulher, sim senhora, que eu li essa parte e percebi que o Tarantino é um romântico também, além de tudo o resto. E também raparigas, não é? Porque hoje em dia também já temos cada vez mais meninas a quererem ser jogadoras de futebol. A própria inclusão, aliás, a Catarina Furtado faz um prefácio espetacular sobre isso. E acaba por falar um bocadinho disto, dos pais na bancada, também da marca que eu reconheço, que é esta conciliação dos estudos com o futebol, para não deixarem de... ou seja, acho que todas as mães também, porque procura-se hoje em dia cada vez mais clubes que tenham estas condições, e vem muitas mães procurar qual é o melhor clube que dá as condições melhores para o filho continuar a jogar e a estar ao mesmo tempo. As mães são muito sensatas. Claro. Os pais às vezes entusiasmam-se com a bola. O Tarantini dá palestras. Eu recomendo mesmo vivamente a quem nos ouve que o siga nas redes para saber onde é que ele vai estar, porque toda a gente devia ouvir o que tu dizes, Tarantini. Falas muito bem. Gostámos muito e o livro chama-se O Caçador de Sonhos. Já se pode encontrar. Muito obrigada por teres vindo aqui às 3 da manhã. Senhor Doutor. Senhor Doutor, pois é o Doutor Tarantini, que é ótimo nome.